Olá, Eva. Muito obrigada pela sua disponibilidade em participar do nosso projeto Mem News, um projeto sobre história oral que visa resgatar o hábito de consumo da recepção de noticiosa dos cidadãos portugueses. E para iniciar nossa entrevista, eu gostaria que falasse um pouquinho de si, seu nome completo, sua idade, onde nasceu, onde vive, profissão. Claro, olá e obrigada eu também pelo convite, como é óbvio. O meu nome é Eva, eu tenho 23 anos e neste momento sou uma estudante, estou a fazer o meu mestrado em Ciências da Comunicação, aqui na Universidade de Fernando Pessoa. Sou uma pessoa um bocadinho mais ligada às notícias, porque também estudo jornalismo, então também tenho aquela vertente um bocadinho mais entranhada em mim. Sempre fui do Porto, da zona do Porto, se bem que também tenho a aldeia da minha avó, que é ali um bocadinho mais no meio do nada, mas é assim um refúgiozinho. Mas sempre tive a minha história por aqui. Que aldeia que é? Que zona? É na zona da Guarda, ali Da mais Guarda. para os lados do Viseu. É um sítio onde tem convivido também, desde de criança tem. Sim, desde criança, até porque tenho muita família lá. Tenho a parte mais velha, como é óbvio, mas muita gente lá também. Então, nos conte então como foi esse contexto familiar, né, onde cresceu, diz que ia à Guarda, aqui no Porto. Qual a profissão dos seus pais, com quem que convive, tem irmãos? Sim. Eu sempre contei em minha casa com a minha mãe e com a minha avó. Eu só tenho o meu lado materno da família. Nos primeiros, até aos meus 13 anos, penso eu, éramos 4 mulheres em minha casa, eu, a minha mãe, a minha avó e a minha tia. Tanto é que na altura só temos 3 quartos, então eu até dormi com a minha avó até essa altura. Mas sempre foi uma casa de mulheres. Entretanto, agora também já sou uma irmã. Tenho um irmão mais novo, também tenho uma irmã mais velha. Mas pronto, tirando o meu irmão, é sempre uma família muito mais de mulheres. E qual que é a profissão dos seus pais? Minha mãe trabalha numa empresa, está mais ligada à zona das comunicações e pagamentos. A minha avó neste momento está reformada, mas foi professora durante muitos anos de português e de inglês. Certo. E você sempre viveu então com a sua família? Sim. Até hoje ainda convive. E como que é esse ambiente social, econômico, cultural que viveu? Assim, como você descreveria em termos de acessos, né, à parte econômica, social, cultural? No início, se calhar um bocadinho mais complicado do que agora, porque como eu fui um bocado como uma surpresa, a minha mãe na altura trabalhava 1 ou 2 trabalhos, a minha avó também, pronto, tinha a sua profissão, a minha tia a sua profissão. Depois, enquanto a minha tia saiu de casa, já ficámos um bocadinho mais à vontade, a minha mãe já ganhou um bocado mais de estabilidade, mas acho que também eu sempre vivi numa zona de bom acesso em termos de liberdade, especialmente para uma criança. Era uma zona mais segura, tinha acesso a farmácia, shopping, loja, tudo pertinho, metro. Portanto, nunca tive grandes preocupações, uma família de média classe baixa. E qual foi o seu percurso escolar? Assim, estudou onde desde criança? Eu comecei na escola de Paranhos, ali na Augusto Lessa, e depois fui para o Externato Ribadouro, ali em Santa Catarina, onde fiquei até o 12º ano. Do 12º ano depois fui para a Universidade da Maia, o ISMAI, e fiz lá a minha licenciatura em Ciências da Comunicação. E agora vim para a Fernando Pessoa fazer o mestrado também. E por que escolheu fazer o mestrado em Ciências da Comunicação? Eu acho que porque o mestrado tem uma vertente jornalística muito mais forte e sinto que se calhar não fiquei totalmente satisfeita com a minha licenciatura. Aprendi bastante, como é óbvio, mas acho que estava com umas expectativas de sair um bocado mais formada na vertente jornalística e acho que o mestrado me conseguiu ajudar, no fundo, um bocado mais a especializar-me na área. E tem uma área específica do jornalismo que tem?
tem se dedicado mais e que tem trabalhado? Essa é uma pergunta que eu não gosto. Porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo. Então eu gosto de tudo. Eu gosto da televisão, eu gosto do rádio, eu gosto da redação, eu gosto de escrever. Mas em termos de áreas em si, por exemplo, eu gosto muito da vertente do jornalismo analítico, eu gosto da vertente do jornalismo mais cultural, estou a aprender a gostar do jornalismo económico agora também, mas vai indo por aí. Certo, e assim, voltando um bocadinho no passado, a sua família em casa interessava-se pelas notícias? Tem essa memória de que em casa... Sim, a minha avó mais do que a minha mãe, mas acho que isso também, sendo professora, acho que pode estar um bocadinho mais ligado a isso. E a minha avó também estando mais presente pré-25 de Abril, como é óbvio. Mas sim, sempre vimos. E comentavam em casa as notícias, assim, lembra-se de alguma notícia que comentava assistindo o telejornal, no almoço, no jantar, assim, como era? Sim, é um costume que fica até hoje. Hoje sou mais eu a reforçar, quando chega a hora de almoço, a hora de notícias, ligar a televisão e pôr RTP1, SIC, TVI, uma das três, a dar as notícias e a ficarmos a ver o noticiário, sempre ao almoço e ao jantar, mas mesmo antes de ser eu a reforçar, eu acho que só o reforço porque ganhei o hábito por elas. Sempre foi uma coisa que esteve intrínseca no nosso dia-a-dia, de ver. Depois também tenho a minha avó que compra ao expresso todas as semanas, portanto também me habituei mais em criança, ia pelo sudoku e pelas palavras cruzadas, agora também vou vendo com ela. Então tem acesso também aos meios impressos, assim, a televisão é mais presente, acho que foi o seu primeiro contato com as notícias, foi a TV, Sim. televisão? E tem acesso aos jornais impressos, disse que a sua avó assina o Expresso, mas algum outro que tinha contato, assim? Sim, talvez a rádio, não é? Porque ao caminho da escola íamos sempre a ouvir, no início também ouvíamos não é o podcast, o programa de rádio do Nuno Marco, do Homem que Mordeu o Cão. Não sei se conhece, que já extremamente famoso também, não é? E quando acabava também passava um bocado das notícias, íamos ouvindo. E alguma rádio em específico, alguma emissora que costumava ouvir ou que estava... Para notícias? Sim. Para notícias, normalmente ou ficávamos na Comercial ou na TSF. Sim, e ainda tem esse hábito de ouvir rádio no carro, quando está fazendo alguma coisa? Não tanto. Acho que é um hábito que foi um bocadinho desvalorizado, especialmente porque agora acho que esse hábito mudou especialmente nos jovens porque ligam o telemóvel e vão mais a ouvir a sua música do que a ficar à espera dos anúncios e tudo mais que estão entre as músicas todas na rádio. Mas acho que também vai dependendo um bocadinho de com quem é que estou no carro. E houve algum momento da sua vida em que começou a se interessar mais pelas notícias? Falou assim, não, a partir de agora eu preciso acompanhar melhor? Foi quando entrou na universidade ou antes disso? Sim, eu sempre tive assim um gostozinho, até porque quando ingressei na Universidade da Maia, soube que os estudantes universitários depois poderiam ter acesso ao público de uma forma gratuita, por serem estudantes. E eu aí tentei logo agarrar, porque assim podia estar sempre lá, porque é um hábito que depois fica um bocadinho irritante, pelo menos para mim, é quando estou dentro das aplicações das próprias empresas noticiosas e vejo certas notícias que penso, não, eu quero ler isto é interessante, e chego lá e é assinante, tem que ser assinante para ler isto, e eu, não quero, então não consigo. Mas especialmente aí, e acho que isso reforçou ainda mais quando começou também a guerra na Ucrânia, porque acho que reforçou a nível mundial o quão importante é nós estarmos informados todos os dias. E antes disso também até com a pandemia, não é? Porque
Pandemia, ficávamos todos os dias, tínhamos de ficar em casa, mas tínhamos o noticiário sempre ligado na televisão, a ver os supermercados a ficarem vazios, mas era logo algo que nos dava ansiedade, mas depois, claro, que vinha um repórter dizer, mas temos de ter calma, amanhã vai estar tudo reposto, amanhã já vai estar tudo igual ao que estava hoje antes de abrir a loja. E é uma forma não só de nos mantermos atualizados, como de nos mantermos mentalmente estáveis, no fundo, não é? A altura da pandemia, então, impactou bastante fez ter mais atenção para ficar mais informadas Sim. com relação a isso. Então, o primeiro meio de comunicação que se lembra que utilizou foi a televisão. Sim. Né? E os jornais, já disse, rádio e televisão. E a internet? Quando começou a usar a internet assim para ler notícias e tudo? Para ler notícias, isso é uma boa questão, porque o que eu mais me lembro de usar a internet quando era mais nova era mesmo para ver os videoclipes das músicas no YouTube. Que iniciou assim, não é? Exato, para ver e para jogar aqueles joguinhos de sites e tudo mais. Antes de ter as Nintendos e as Playstations. Começou para entretenimento. Exatamente. E aí, depois a internet foi ficando mais para a parte de... E você segue algum meio de comunicação na internet, aplicativo? Sim. Qual é os tipos de aplicativo que você utiliza? Eu tenho, como aplicações, eu tenho sempre o Expresso, o Público e o Diário de Notícias no telemóvel. E vou verificando diariamente, vou vendo as notícias com mais destaque, o que é que vai acontecendo. De vez em quando aparece ali uma ou outra que não tem destaque nenhum, mas que eu posso relacionar mais, ou até posso só ter mais interesse devido à minha individualidade, não sei. Mas depois, claro que também sigo várias através das redes sociais, nomeadamente o Instagram, não é? Porque até penso que seja que os jovens mais seguem as páginas noticiosas. Quais redes sociais que você tem? Eu tenho Instagram, tenho Facebook, se bem que vou lá uma vez por ano, talvez. É mais o Instagram? É, mais o Instagram, mais o YouTube, mais o Twitter, mais para aí. Então, dentro das redes sociais, lê notícias, então, vai seguindo também as Sim, mas acho páginas. Importante quando leio notícias através do Instagram, depois ir de facto até à bio da página noticiosa e ler a notícia em completo, porque ler só aquele títulozinho que aparece e um parágrafo depois de descrição, eu acho que nunca é suficiente para nós ficarmos verdadeiramente informados. Então costuma também, tem consciência da desinformação, né? Exatamente. Da fake news, então costuma também checar, porque às vezes exatamente, acho um título um pouco duvidoso, já consegue identificar e procura aí lá nos sites mesmo oficiais. Você sim, vai lá, sim. Já acessou o polígrafo, alguma coisa assim? Sim, o polígrafo também. Mas mesmo quando são posts, eu tento sempre só ver os posts, lá está, das páginas como ao Expresso, das páginas como ao Público, de páginas mesmo oficiais de confiança. Quando são mais pessoas ou organizações que não são assim tão verificadas ou situações de género, eu não dou muita atenção, prefiro ter... E quando alguém te envia uma notícia pelo WhatsApp, por exemplo, assim, costuma ler a notícia, se não conhece, como é? Mas quando me mandam só em escrito ou com... Sim, quando mandam assim um link, né? Vou logo verificar, não consigo. Ou até mesmo no feed. Tenho que ir verificar, não consigo. Acho que vem um bocado da vertente de ter estudado o jornalismo, sim, porque até quando isso é uma coisa que acontece maioritariamente, até por exemplo no jornalismo desportivo, não é? Porque, aquele jogador vai sair, mas quem é que te disse isso? Ouvi ali no café, pronto, para mim isso já não vale nada, eu preciso de pesquisar, preciso de saber, e até na altura quando estava com amigos e eles comentavam sobre isso, eu ficava logo, mas onde é que eu viste isto? Não estou a pesquisar, não encontro nada sobre isso. Não, mas já se sabe. Não se sabe, não está publicado, não se sabe nada. E eles diziam, tu és mesmo jornalista. Pois é, porque se alguém te envia uma notícia,
Já o faro jornalístico que já tem vai a buscar e não só uma fonte, né? Vai ver, por exemplo, Exatamente. se é uma informação que o público está dando, a RTP, a SIC, quer dizer, então, eles não vão dar uma informação, né? Quer dizer, Exatamente. por exemplo, vão confiar. Mas, por exemplo, quando vai assim em cafés, bibliotecas, costuma folhear, assim, jornais, gosta de pegar também no papel e ver? Eu gosto do papel e acho que é triste vermos o papel com tanta dificuldade e com uma diminuição cada vez mais exponencial, não é? Mas acredito que o papel nunca vai morrer. Acredito que vai sempre haver e, por mais baixos que sejam, vai sempre haver hábitos de leitura de papel que vão passando dos nossos avós para os nossos pais para nós, mesmo que vá sendo cada vez menos. Eu ganhei o hábito de não ler tanto fora os jornais, leio mais em casa com a minha avó. Fora de casa, se estiver a ler, estou a ler um livro, mais por aí. Mas acho que os papéis são uma coisa que tem de ficar sempre intrínseca na sociedade. Para a Eva ainda é importante ter o papel, também ter um livro. É da era tenho digital, sempre. mas também consegue Sim. estar ali, né? Consegue se concentrar e tudo mais. E com relação aos programas de TV, tem algum programa de TV assim que se lembra que assistia, um noticiário, um programa mais assim, algum pivô, apresentador que tenha na memória? Sim, o Rodrigo Guedes de Carvalho, por exemplo, é uma figura, é um pivô, não é? Que eu acompanho mesmo desde mais nova. Tanto ele como outros, na realidade, porque o Jornal da Noite, o Telejornal, os dos três principais, não é? Da RTP, da SIC e da TVI, foram os que nós assistimos sempre até hoje, seja à hora de almoço ou à hora de jantar. Estão sempre presentes na nossa televisão. Que é o Telejornal da Noite. Exatamente. Eles estão sempre presentes, portanto, um ou dois também já foram embora, mas a grande maioria são os mesmos até. E mantemos assim. Ver o Rodrigo Guedes de Carvalho, sempre que eu vejo, lembro-me de como ele estava há cerca de 10 anos, ali com o cabelo menos branquinho, mas sim. Já vem acompanhando já como se fosse de casa, né? Eu acho que as pessoas acabam por criar assim uma ligação muito forte com eles. E eles até devem ter uma certa noção, penso eu, porque fica forte, não é? Eu lembro-me de momentos, por exemplo, quando foi a pandemia, de Rodrigo Guedes de Carvalho ter dito, se não me engano, aos vossos avós foi-lhes pedido para irem à guerra, a vocês está-vos a ser pedido para ficarem em casa, tenham noção. Também o Tiago, não quero dizer Bento, não quero dizer em erro, mas vários comentários específicos em pandemia para as pessoas começarem a ter um pensamento mais crítico, um bocado mais desenvolvido, para terem um bocado mais de noção da importância, dos cuidados, tudo mais. E são frases que ficam, não é? E depois fica com as frases também a imagem destas pessoas. E acho importante, porque depois é um nível de autoridade, de certa forma, para nós. E há algum outro programa, assim, mais de documentário, jornalístico, alguma coisa que acompanhava? Sim, vou vendo na RTP3, vou vendo também à meia da tarde, não com tanto hábito, mas vou vendo também aqueles programas mais de jornalismo analítico para explicar certas situações, por exemplo, neste momento se calhar um bocado mais ligados para a política e para as eleições e para o que pode acontecer, nomeadamente esta semana agora, depois deste apagão que aconteceu, talvez um bocado mais para o que é que gerou isto, afinal, o que é que foi feito para se resolver, o que é que isto pode significar para o futuro, ou o que é que foi perdido, ou de que forma é que isto pode ou não voltar a acontecer e probabilidades. Acho que isto agora vai ser, por exemplo, um tema que vai ser muito explicado ao longo da semana, de uma análise muito mais extensa. E acho que isso, por exemplo, é uma das coisas que eu vou gostar de ter atenção. Então, tem interesse pelo jornalismo analítico para poder entender mais a fundo o que está se passando, né? E os comentadores que têm a dizer. E falava das notícias, fala com as notícias com seus familiares e amigos, tem costume de comentar também, de estar assim, quando era mais jovem e agora? Sim.
Sempre tive o hábito, na altura, mais a perguntar à minha mãe e à minha avó, porque depois há muitos temas e siglas e acrónimos e tudo, e para uma criança depois uma pessoa não percebe o que é o PIB, o que é que o Banco Europeu faz, todas uma data de coisas que para nós depois é um bocadinho mais confuso, não é? E temos que perceber. E mesmo hoje em dia ainda pode acontecer. Ontem a maioria das pessoas teve de se informar sobre o que era o REN, porque a maioria das pessoas está habituada a ler as notícias e vem a sigla e depois vem entre parênteses que é a Rede Nacional Energética, a Rede Energética Nacional. Mas sempre tive assim muitas dúvidas e mais nova. Hoje em dia vou mais comentando, a ver que tipo de opiniões é que os meus amigos têm, a minha família tem, consoante certa notícia ou certo evento que vai acontecer. E quando disse que também lia os jornais, mas teve algum momento que não parou de ler jornal e revista e ficou só mesmo na internet? Ou... Sim, talvez na pandemia. Aliás, antes disso, talvez, até porque esse hábito é um hábito que se calhar já não me é tão forte, porque vem mais da parte da minha avó. Quando me mudei para fora de casa da minha avó, perdi o contacto com esse hábito, porque não era algo que eu comprava, era algo que ela comprava. Só depois, quando voltei a viver com ela, é que voltei a olhar para o Expresso. Se bem que eu olhava sempre, só que olhava era de uma forma mais digital. E assina algum jornal, uma revista, seja impressa, online, assina alguma coisa? Assino o Público. Público. E costuma receber newsletter, boletim de notícia no seu e-mail? Recebo do New York Post, recebo deles, mas tirando isso, não vou recebendo do Público também. E penso que é isso, em newsletters. E a rádio disse que escuta pouco, né? Mas ainda continua a ouvir, assim, tem interesse às vezes de ligar o rádio quando está em casa, fazer alguma coisa? Tive muito interesse ontem. Acho que ontem né, com o passado do apagão. Exatamente, foi com o o que deu apagão, para fazer, de loja em loja à procura de pilhas para ouvir o rádio. Radinho de pilha foi... Para ouvir o comunicado às 6h30 da REN, para ouvir o próximo comunicado às 8h, para ir ouvindo ainda nas primeiras horas, que era quando as pessoas mais estavam com um bocadinho de ansiedade, para me manter informada, não é? Porque acho que isso relembra que mesmo que cada vez os mais jovens, como também se calhar um bocadinho os mais adultos, não têm tanto o contacto tão intrínseco com a rádio, no fundo, quando há assim, problemas mais graves, acaba por ser um herói, não é? Ontem a rádio foi a salvação dos portugueses e não só, não é? Eu acho que foi o meio de comunicação ontem mais importante, né? 100%. Sem dúvida. E também, quando entrou na universidade, começou a fazer... comunicação e tudo, começou a ter mais interesse também em outros meios, começou a querer conhecer melhor, a entender também a importância do rádio, as outras emissoras e tudo. Teve mais essa percepção mais alargada da comunicação? Um bocado. Em termos de televisão, uma das coisas que eu ganhei mais noção foi o tempo que pode demorar para ser feita uma reportagem. Claro que nós sempre sabemos que há reportagens que podem demorar meses e anos, mas as simples reportagens que são 2, 3 minutos de vídeo, a forma como isso pode demorar um dia inteiro a ser feito, ou 2 ou 3. Na minha cabeça, se calhar, como eram reportagens mais curtas, eram muito mais fáceis e acessíveis, no fundo, para serem feitas, e na realidade não. E também dentro das redações, seja nos jornais ou no jornalismo online, a pressão do imediatismo que está presente, a luta pelos cliques e pela compra, portanto, na parte do jornal, fazer a capa o mais atraente possível para ser esta que eles compram, apesar da maioria do povo agora já estar mais
ligada a um jornal em si, portanto já tenho por hábito um bocado de comprar, se é o JN, não vou trocar porque agora o DN tem uma capa que me chamou mais. E na parte do online, tentar fazer títulos, no fundo, e tudo mais que sejam mais atraentes para chamar o máximo de clique e ficarem com maiores números. Isso foi uma coisa que eu aprendi um bocadinho melhor também. E o seu consumo de notícias mudou ao longo dos anos? Você acredita que mudou? Acredito, principalmente depois de ir para a universidade. Antes de ir para a universidade, resumia-se mais, lá está, a televisão, o telejornal, e o jornal meio-dia, 1 da tarde. E agora eu sinto necessidade de ir pesquisar, mesmo quando tenho uma dúvida só sobre um assunto, eu não, deixe-me pesquisar, que de certeza que algum dos jornais fala sobre isto, tem alguma notícia sobre isto. Mas ao longo do dia tenho que ir à aplicação, tenho que ir ao público ver o que é que foi falado, o que é que não foi falado, se aconteceu alguma coisa importante agora para as eleições, de me manter um bocadinho mais informada, por exemplo, aos debates e depois aos comentários dos debates e a situações do género. Portanto, sim, agora... E como você descreveria a sua rotina agora, por exemplo? Você acorda, que hora que você começa a se interessar, a querer ler as coisas e ao longo do dia? Ora bem, eu acordo e vou um bocadinho, antes do almoço estou um pouco mais presente nas redes sociais. Portanto, se calhar também vou logo ver aí algumas coisas, porque eles também começam a publicar desde a manhã. Apanho logo algumas peças do Expresso e vou logo vendo aí. Mas depois estou mais ligada, lá está, aos jornais, aos programas televisivos que dão a edição de hora de almoço. Depois de tarde, lá está, vou vendo assim de vez em quando e de noite fecho com os programas de noite. Certo, então vai fazendo essa rotina. Consome podcasts ou videocasts? Também disse que usa o YouTube, mas consome podcasts também? Consumo podcasts, mas não informativos. A certa altura também consumia. Ouvia a história do dia do Observador, mas agora confesso que já não ouço. Ouço podcasts mais a níveis humorísticos. Ouço o Bruno Nogueira, ouço a Joana Marques, mais a nível do humor. E consegue acompanhar os telejornais diariamente? Tem conseguido mais à noite? Sim, hora de jantar, na hora do almoço, mesa está posta, vemos o jornal. É o hábito de comer vendo notícias, não é? E assim, então, confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Acha que acredita que as notícias elaboradas e apresentadas por jornalistas são realmente confiáveis? Confio, claro que sim. Penso que, como em tudo, há sempre momentos onde podemos ser um bocado induzidos em erro a certas informações, mas se o somos, é porque aconteceu algum erro antes, depois vem a ser desmentido. Portanto, não há por que não confiar, porque mesmo que uma informação em 200 depois venha a ser desmentida, depois vem a ser explicado o porquê e o que é que aconteceu. Acho que as notícias são, e manter-nos informados é uma coisa extremamente importante para sabermos viver em sociedade. E a comunicação cada vez tem mais dificuldades, especialmente devido à pressão para o imediatismo e especialmente a viver numa época de infodemia que gera, no fundo, com que o rigor seja cada vez mais baixo, porque queremos conseguir ser os primeiros a publicar. Se esperarmos 2 horas, já vão haver notícias muito mais extensas sobre o assunto. Se houver um acidente, por exemplo, de avião, como tem havido agora mais, no início todas as organizações, seja televisão, rádio ou mesmo online, vão estar todas a lutar por quem é que publica primeiro e tudo mais, para serem os primeiros, para ganharem mais cliques, para ganharem mais visualização. Mas passado 1 hora, 2 horas, a informação depois já vai sair de uma forma mais extensa. Já vamos conseguir ter acesso a tudo.
Portanto, não há por que não confiar. Se calhar tem hábito... Mas tem consciência que tem essa questão ideológica também nos meios, nos mídias. Assim, que sempre tem algum, por exemplo, alguma emissora ou algum jornalista que vai para um lado mais de direita, outro de esquerda. Consegue ter essa consciência quando está acompanhando algum, principalmente política, econômica? Sim, acho que isso é uma constante que acaba por ser um bocado problemática, não é? Porque, no fundo, nem todos conseguem ser imparciais. E nenhum é 100% imparcial, não é? Nem que seja ali só um bocadinho para a esquerda ou um bocadinho para a direita, nenhum é imparcial. Mas acho que ao longo dos anos conseguimos apercebermos-nos de qual é qual e ok, esta notícia está a ser relatada desta forma, mas se formos pesquisar, se calhar tem mais formas em que é relatada e conseguimos perceber os vários caminhos e as várias formas de pensar de cada um. Acho que isso, com o hábito, as pessoas depois ganham uma certa noção. E tem algum influencer que você segue para se informar? Não. Alguém aqui não? O que você acha a respeito disso? De, por exemplo, pessoas que não são jornalistas, se dizem influencers, a comentar notícias, fazer... O que pensa a respeito disso? Eu penso que é importante. Acho que pode ser uma opinião um bocado contraditória, mas penso que é importante porque é uma forma de chamar a atenção das camadas mais jovens e de manter os mais jovens informados, porque eles não estão tão ligados a querer saber a informação e estão cada vez mais habituados a estar com um ecrã à frente da cara, mas nunca para algo informativo, é mais para vídeos, é mais para brincar e acabam por ter um attention span muito mais curto. E os influencers conseguem mudar isso um bocadinho. Acho que se deve sempre reforçar que aquilo não é jornalismo sério, são influencers, que se deve verificar a informação, mas acho que isto até deveria ser uma coisa que as próprias agências noticiosas deviam tentar adaptar exatamente para criar mais interesse das camadas mais jovens. Então, acha que os mídias deveriam inovar no formato em transmitir notícia? Sim. Nomeadamente para os jovens que estão afastados da televisão, por exemplo. Exatamente. Nem que fosse, por exemplo, falando, por exemplo, das camadas dos adolescentes até aos jovens adultos, estão mais habituados a ir às redes sociais e lá está, como eu, seguir expressos ou públicos, ou seja, que marca noticiosa for. Colocar mais posts por dia, tentar abranger mais gente, tentar nem que seja reportagens em vídeos curtos, de forma a tentar despertar um bocado mais de interesse para que eles vejam na televisão, ou que vão até ao site, ou colocar mesmo notícia, colocar um pouco mais, escrever um bocadinho mais, nem que depois no fim dissesse, pronto, para ler isto incompleto, para ver mais o resto, que é o que já fazem agora, visite mesmo a nossa página. E depois para as camadas mais jovens, mesmo para as crianças e os pré-adolescentes e os que estão agora a começar mesmo a adolescência, um formato diferente, não é? Um formato totalmente diferente. Ter uma pessoa, porque no fundo eles estão muito mais abertos a ter uma pessoa do que a ter as informações só. Ter uma pessoa a explicar o que é que aconteceu hoje. O Expresso, por exemplo, tem... Um resumo do dia. Sim. Agora o Instagram, por exemplo, tem aqueles canais. E uma das coisas que o Expresso faz é o minuto do dia, em que explica num minuto o que é que foram os grandes acontecimentos do dia. Eu acho que isso é uma medida ótima, não é? Porque, pronto. Mas acho que isso era uma medida espetacular de ser explorada exatamente para os mais jovens. Ter uma pessoa que todos os dias dissesse, então, tudo bem, o que é que aconteceu hoje? Hoje vimos que ficámos com um apagão, o país foi abaixo, não só foi o nosso país, como foi a Itália, foi a Espanha, foi a Bélgica, Uma linguagem mais inclusiva. Exatamente, uma linguagem se calhar um bocadinho mais impessoal, assim para deixar também as crianças um bocadinho mais à vontade. Porquê é que aconteceu isto?
Isto aconteceu porque houve aqui uma falha que levou a isto e a isto, e é resolvido desta maneira. Será que pode acontecer outra vez? De que forma é que nos devemos preparar? Será que devemos ter pânico? Acho que isto era muito importante para conseguir cativar os jovens. E não só nas redes sociais, porque os jovens não vão estar tanto, os jovens, as crianças, mas até no YouTube, passar as agências noticiosas a estarem mais presentes, por exemplo, em YouTube, para conseguirem captar a atenção mesmo das crianças. Acho que isso era importantíssimo. E essa relação de confiança com os jornalistas e os isso aumentou ou diminuiu ao longo do tempo? Eu acho que vai oscilando, mas muito minimamente. Não tem um nível assim que vai caindo muito forte ou que subindo muito forte. Não tem essa percepção. Sim. E assim, disse que viveu em contextos diferentes, no caso, disse que ia para a aldeia, em guarda e tudo. Sentiu que o acesso às notícias é diferente em cada lugar? Até como as pessoas de lá recepcionam, eu aqui? Sim. É uma aldeia pequena. Só tem 100, 150 pessoas, 300 no mês de agosto, com toda a gente que volta para visitar. Mas depois as faixas etárias já estão todas acima maioritariamente, pelo menos, acima dos 50, 60, 70. Portanto, o próprio pensamento já é minimamente retrógrado, não é? Já é de outra era. Eles estão mais atentos através da televisão, raramente há jornais, porque depois também, antes que eles, não há tanto o hábito de ir ali vender jornais. Mas se calhar a confiança nos meios noticiosos também não é tão grande lá, porque já se passou por tanta coisa, já têm uma mente um bocado mais fechada nesse aspecto. Se calhar são mais as pessoas que vão estar, mas eles hoje dizem isso, amanhã já não dizem. É um bocadinho diferente. Tem essa percepção. E como vê a evolução do jornalismo em Portugal, desde a sua juventude até agora, assim, em termos de evolução? É uma evolução muito grande, no fundo, não é? Porque só, por exemplo, se falarmos no aspecto do jornalismo online, o crescimento foi completamente exponencial e trouxe-nos informação de todo o mundo e também nos trouxe mais preocupações, não é? Conseguir verificar e fazer um bom fact-checking. Mas há uma evolução muito grande a nível jornalístico. Trouxe também dificuldades não só para os jornalistas, como essas, como também para a parte do receptor, porque há tanta informação a ser passada por tantos canais e tantos lados que penso que depois também pode ser confuso para algumas pessoas conseguirem perceber o que é informação credível e o que é que se calhar é mais suposições, no fundo. Certo. Agora, assim, falando um pouco agora, a gente vai entrar no assunto sobre a representação de gênero nas notícias. Como a Eva percebe a representação das mulheres na notícia? Assim, qual a sua percepção? A minha percepção, eu penso que cresceu, pelo menos ao longo da minha infância até hoje. Eu tenho sentido ver mais mulheres, especialmente no campo desportivo, que é um campo que sempre foi exclusivamente dos homens, ponto. E agora já temos comentadoras femininas, já temos programas depois de debate em que tem mulheres. Acho que essa área foi 100% a área que teve um crescimento mais visível e mais significativo também. Tirando isso, eu também já estagiei no Diário de Notícias, também era no mesmo edifício do Jornal Notícias também. Penso que há sempre um bocadinho mais de homens do que mulheres, mas não acho que isso seja desigualdade. Acho que isso é um bocado porque há mais homens que se aplicam ao ramo do que mulheres mesmo. Mas acho que dentro da vertente desportiva foi onde houve o maior crescimento, 100%. E sente que as notícias, elas, com relação ao conteúdo, as notícias, sente que elas abordam temas relevantes, principalmente para as mulheres jovens portuguesas? Sim,
Sinto que sim, sinto que há progressos que ainda poderiam ser feitos também, sinto que há temas que deviam ser mais um motivo de atenção do que são, mas no geral penso que sim. E acha que já se sentiu subrepresentada, por exemplo, em alguma cobertura noticiosa? De que forma? Desculpa. E que não foi representada, que ali estavam a dizer, tipo, não estavam a explorar temas diretamente para as mulheres, e sim somente estavam a dizer como só os homens se sentissem, por exemplo, coisas assim. Eu nunca teve essa percepção assim de ser subrepresentada, de não se sentir ali representada naquele conteúdo noticioso. Pessoalmente, talvez não, mas no espectro das mulheres, talvez sim, especialmente nas notícias que são feitas pelos casos de assédio, pelos casos de violação, pelos casos de homicídio entre parceiros e violência doméstica e todos esses casos. Acho que há sempre uma narrativa um bocado imparcial, em termos de ser um jornal mais informativo, em que aconteceu isto, isto e isto, e acho que devia ser um bocado mais analítico nesse aspecto. Acho que quando se tratam desses problemas, com as mulheres deve ser sempre mais analítico. Não só com as mulheres como com os homens, não é? Mas quando temos uma percentagem que 80 ou mais por cento são as mulheres quem sofre, devemos sempre ter atenção em resolver esse problema e porque é que é uma desigualdade tão grande. E acho que devia ser mais analítico nesse aspecto, em termos de... esta terça-feira houve um homicídio entre um casal que já se relatavam barulho e problemas e discussões há mais de 3 anos, mas acaba ali a notícia. E eu acho que isso, no fundo, é um bocado um desrespeito à pessoa que sofreu. Acho que devia haver ali um debate. Mas porque é que aconteceu há tanto tempo? Porque é que não houve, no fundo, medidas e organizações? E porque é que não foi relatado? E porque é que a polícia só pôde ajudar nestes pontos? Porque é nestes pontos até que ela está, no fundo, de uma forma legal, a poder ajudar. E o que é que podemos mudar para isso? Acho que esses pontos são muito mais importantes de se falar e de tentar entender, porque senão só estamos a ver a notícia de uma forma mais informativa e pronto, olha, foi mais um caso, é triste, é uma realidade infeliz com que vivemos e não conseguimos, no fundo, perceber até porquê ou o que é que podemos fazer como sociedade para mudar esses aspectos. Acha que os mídias noticiosos portugueses dão espaço suficiente para as vozes femininas? Depende das vertentes. Acho que podia estar um bocado mais equilibrado. Lá está, por exemplo, na zona desportiva também, quando há jogos, quando há momentos desses, são quase sempre os homens que são entrevistados. Claro que aí também pensamos que a lotação de um estádio, seja de futebol, basquete ou o que for, temos muito mais homens do que mulheres a ir. Mas é raríssimo também vermos que seja uma mulher a ser entrevistada. As mulheres são mais entrevistadas quando são temas mais sensíveis e se calhar querem aquele toque feminino na televisão, porque se calhar até fica um bocadinho melhor. Certo. E agora, para a gente já ir concluindo, acredita que o jornalismo de hoje ele cumpre seu papel na sociedade, mais ou menos do que no passado? Eu acho que cumpre até ao ponto em que consegue, porque é muito fácil dizermos que era muito necessário cumprir mais, ter mais metas, seguir mais metas, fazer mais investigações e conseguir não só trazer mais informações sobre assuntos muito importantes, como ajudar o pensamento crítico da população, mas acho que é importante também falar sobre o porquê de não conseguir, por causa de todas as dificuldades financeiras que temos, sobre a falta de apoios e de fundos e de ajudas do Estado ou das outras formas, e das grandes dificuldades que o jornalismo, no fundo, vive.
Estamos a viver em épocas em que o jornalismo tem muitas dificuldades, e isto seja em televisão, seja no online, seja na rádio, seja nos jornais. É muito difícil, e agora é muito mais fácil ter, por exemplo, um comentador a falar sobre vários assuntos em vez de ter um especialista sobre cada assunto, porque no fundo fazer uma reportagem fica caro para um programa e eles já não têm os mesmos fundos que tinham. E acho que, lá está, devíamos ter mais e devemos sempre ter mais, mas é importante perceber que para termos mais é preciso termos uma realidade financeira completamente diferente da que temos, e isso é que é um dos grandes problemas que devíamos tentar resolver primeiro. Mesmo porque os meios de comunicação dependem, né, de publicidade, Exatamente. de espaço e tudo isso. Exatamente. Certo. E gostaria de acrescentar algo mais, coisa que eu não tenha perguntado, alguma coisa sobre a forma como vê o jornalismo e o consumo de notícias? Queria acrescentar alguma coisa? Penso que não, penso que ficou tudo debatido de uma forma ótima. Acho que é importante mantermos-nos informados sempre, nem que seja começar com um hábito pequeno, lá está, como ver as notícias à hora de refeição. E acho que é importante, mais do que isso, informarmos-nos de que se o que estamos a ver está a ser visto de um ponto imparcial ou não, se temos várias fontes sobre isto ou não, e de que forma é que podemos ajudar para uma contribuição de um melhor jornalismo, especialmente para as camadas mais novas. Se temos irmãos como eu, se somos mãe, pai, filho, avó, avô, de que forma é que podemos ajudar para cada vez mais as faixas etárias crescerem com consumos de notícias saudáveis e que, no fundo, ajudem não só que aquela pessoa em específico se torne um cidadão bem informado, mas que consiga ter um bom pensamento crítico relativamente à sociedade em que se encontra. Tá certo. Muito obrigada, Eva. Obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter respondido, foi ótimo. E eu gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que a entrevista vai ser tratada, vai ser disponibilizada no YouTube para os outros investigadores. E damos por encerrada, então, essa entrevista. Sim, eu fico ansiosa por ver. Muito obrigada.